Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano e esse é seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, 10 de outubro de 2024, quinta-feira, vamos voltar a falar sobre eleições 2024. É o canal Justiça em Foco Notícias durante todo esse ano. Acompanhou aí as eleições que ocorreram aí pelo mundo. Acompanhamos eleições na Venezuela, acompanhamos eleições aqui no Brasil, que vai ter segundo turno. Vamos falar sobre isso hoje, segundo turno lá em São Paulo, pessoal. Falamos ontem sobre eleições americanas, né, e lamentáveis ocorrências, né, na campanha dos candidatos lá à presidência da República dos Estados Unidos, né, as pataquadas, né, pão e circo acontecendo lá na campanha das eleições lá nos Estados Unidos, que ocorrerão agora em novembro, né, pessoal? Mas hoje vamos falar sobre eleições aqui no Brasil. Rio de Janeiro, a situação já resolvida em primeiro turno, como previa as pesquisas, né? Eduardo Paz foi reeleito em primeiro turno e hoje saiu pesquisa Datafolha. Vamos falar sobre pesquisa Datafolha. Teve sabatina de Guilherme Boulos, o que seria o primeiro debate entre ele e Ricardo Nunes. Acabou que o atual prefeito de São Paulo e candidato à reeleição acabou faltando ao debate, e o apoio de Pablo Marçal a Guilherme Boulos, pessoal. Então vamos aí ao site primeiro, o site do Metrópolis, que fala aí, né, que Nunes falta ao debate e Boulos é sabatinado ao lado de uma cadeira vazia. Debate da CBN nesta manhã de quinta-feira, dia 10, seria o primeiro do segundo turno da eleição municipal de São Paulo, mas acabou virando uma sabatina, né, com o Guilherme Boulos. Muito bem. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, MDB, candidato à reeleição, não compareceu no primeiro debate da disputa municipal do segundo turno, que seria realizado pela CBN na manhã desta quinta-feira, hoje dia 10, né, pessoal? Com isto, seu adversário, Guilherme Boulos, foi submetido a uma sabatina, posicionado ao lado de uma cadeira vazia que era reservada aí para Ricardo Nunes, né, pessoal? Eu queria lamentar que o atual prefeito, o candidato Ricardo Nunes, tenha fugido do debate. Isso é ruim para a democracia. A gente já teve nessa eleição muitos problemas com cadeira, mas até agora não tinha tido cadeira vazia, disse Guilherme Boulos, num ato falha, né, candidato? Porque já teve cadeira vazia sim, inclusive o senhor, o Ricardo Nunes e o José Luiz da Atena faltaram aí ao debate, já vamos falar sobre isso, né, no primeiro turno, em rechação aí ao Pablo Marçal, né? Mas muito bem, já vamos falar sobre isso, pessoal. Embora isso seja um desrespeito com eleitores de São Paulo, não me surpreendeu, porque o mesmo candidato que agora foge de responder à sociedade, foge de debater ideias, foi o prefeito que durante 3 anos e meio fugiu das suas responsabilidades. Foi alguém que fugiu que quando teve o apagão e 2 milhões de pessoas ficaram sem luz, quando a cidade mais precisava, foi para o camarote da Fórmula 1 e fugiu de resolver o problema. Foi alguém que fugiu quando nós estávamos na maior epidemia de dengue da cidade e deixou as pessoas à própria sorte no SUS. Lamentável que alguém com essa postura fraca e omissa queira ser prefeito. Acrescentou aí o Guilherme Boulos, né, pessoal? Boulos ainda pôde fazer 2 perguntas à cadeira vazia. Isso aí foi interessante, né? Na primeira, mencionou suspeitas de envolvimento do primeiro comando da capital na prefeitura, questionando por que Nunes colocou um ex-cunhado de Marcola, líder da facção, como chefe de gabinete da Secretaria da Infraestrutura e Obras. Nós temos hoje o risco de São Paulo ficar à mercê dos interesses do crime, com a continuidade de Ricardo Nunes, disse Boulos. Ele chamou de escandaloso o número de obras sem licitação na gestão aí de Ricardo Nunes. Na segunda pergunta, Boulos questionou o poder de indicação que Bolsonaro teria na prefeitura de Nunes. As campanhas de Ricardo Nunes e Guilherme Boulos estão em guerra sobre a quantidade de debates no segundo turno. Ao todo, são previstos encontros organizados por 12 veículos. A campanha de Nunes considera um número inviável e quer reduzir o total de debates para 3, de forma que os diferentes veículos de comunicação precisariam se consorciar para realizá-los. A campanha de Boulos também acha 12 um número alto demais, considerando que teriam de ocorrer em um intervalo de 15 dias, mas admite a realização de 9. Boulos afirmou ainda na segunda-feira, no dia 7, que a tentativa de reduzir a quantidade de debates é coisa de quem está com medo. Boulos já faltou debate. Pois é, pessoal, por isso o ato falha aí do candidato acima, que eu falei ali acima.
Ao contrário do que disse o candidato do PSOL, esse não foi o primeiro debate desta eleição com cadeiras vazias. O próprio Guilherme Boulos, o Ricardo Nunes e José Luiz da Atena não compareceram ao segundo debate do primeiro turno realizado pela Veja no dia 19 de agosto. Na época, eles argumentaram que no debate anterior as regras haviam sido desrespeitadas, dando espaço para Pablo Marçal fizesse uma série de ataques pessoais a adversário, né? Em protesto aí ao Pablo Marçal. Eles faltaram aí ao debate, né, pessoal? Muito bem. Acabando aí, vamos agora para o site do G1, porque hoje saiu pesquisa fresquinha do Datafolha, pessoal. Em segundo turno, Nunes tem 55% e Boulos 33%, pessoal. Vamos lá. Vamos ler aqui o que está dizendo o site, né, do G1, da pesquisa do Datafolha, saiu no dia de hoje, né, pessoal? A pesquisa do Datafolha, divulgada hoje, nesta quinta-feira, dia 10. A primeira pesquisa, após o fim do primeiro turno, em São Paulo, mostra Ricardo Nunes, do MDB, com 55% das intenções de votos, e Guilherme Boulos, do PSOL, com 33%. A pesquisa encomendada pela TV Globo e a Folha de São Paulo foi realizada entre os dias 8 e 9 de outubro e entrevistou presencialmente 1.204 pessoas acima de 16 anos na cidade de São Paulo, pessoal. No grupo de eleitores que votou em Pablo Marçal, do PRTB, no primeiro turno, 84% agora declaram voto a Nunes, contra 4% que escolheram Boulos. No eleitorado de Tabata Amaral, do PSB, 35% indicam preferir o atual prefeito e 50% migram para o candidato do PSOL. Também presente no segundo turno, em 2020, Boulos parte de um índice similar, tinha 35% na primeira pesquisa, após o primeiro turno da eleição municipal anterior, e vê seu adversário iniciar esta etapa da campanha em um patamar mais alto. Bruno Covas, do PSDB, partiu de 48% das intenções de voto, tendo como vice o Ricardo Nunes, que se tornou, né, o prefeito de São Paulo após o falecimento aí do Bruno Covas, né? Boulos fica atrás de Nunes em todos os grandes segmentos demográficos do eleitorado, com distância menor entre os mais escolarizados, 52% para Ricardo Nunes e 38% para Guilherme Boulos, e entre quem tem renda familiar superior a 5 salários mínimos, 52% para Ricardo Nunes e 41% para o Guilherme Boulos. Veja os números da pesquisa estimulada, é aquela que o nome do candidato é apresentado aí ao eleitor, pessoal. Ricardo Nunes, 55%, Guilherme Boulos, 33%. Em branco, nulo nenhum, 10%, não sabe 2%. Muito bem, continuamos aqui. Pesquisa espontânea. O Datafolha também pesquisou a intenção de votos, né, espontânea, aquela que o nome não é apresentado aos eleitores, né, pessoal? Muito bem. Ricardo Nunes, 41%, Guilherme Boulos, 29%, outras respostas, 4%, branco, nulo nenhum, 10% e não sabe, 12%. Escolha do candidato. O Datafolha perguntou aos eleitores se você vota porque é o candidato ideal ou se não chega a ser o candidato ideal, mas não há uma opção melhor. Para 59% do total eleitorado, não há candidato melhor. 40% o candidato é ideal. Há um equilíbrio aí, né? Muito bem. Ricardo Nunes, do MDB. 68% vai votar nele porque não tem uma opção melhor. 31% irá votar porque é o candidato ideal. Guilherme Boulos, do PSOL. 43% irá votar nele porque não há uma opção melhor e 56% porque acha aí que o Guilherme Boulos é o candidato ideal, né, pessoal? A decisão de voto, como fica aí? A decisão de voto dos entrevistados, pessoal. 85% disseram que estão totalmente decididos a votar e 15% disseram que o voto ainda pode mudar. Muito bem. Entre os eleitores de Ricardo Nunes, totalmente decidido a votar no Ricardo Nunes, 85%, e o voto ainda pode mudar, 15%. E os eleitores de Boulos, totalmente decididos a votar em Guilherme Boulos, 86%, e o voto ainda pode mudar, 13%, pessoal. Muito bem, nós vamos questionar aí um pouquinho aí essa pesquisa, não o Datafolha, mas o comportamento dos eleitores de Pablo Marçal. Mas antes de falarmos, né, do apoio de Pablo Marçal a Guilherme Boulos, quero convidar você, meu amigo, minha amiga, que chegou aqui pela primeira vez ao nosso conteúdo, ao nosso canal, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Deixe também o seu like é extremamente importante para que o YouTube
Venha reconhecer que os nossos conteúdos contêm relevância e os recomende para quem não é inscrito no canal. Pois é, pessoal, nós somos 499 guerreiros. Está faltando você, meu amigo, minha amiga, chegar aqui no canal Justiça em Foco Notícias. Nem precisa esperar o vídeo terminar, não, pessoal. Toca o dedinho lá no botão, inscreva-se e ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Também quero te convidar a conhecer os nossos outros vídeos. Se você gostar, curte, comente, compartilhe, recomende e deixe sua sugestão. Já fizemos vídeos aqui que são sugestões dos inscritos do canal. Vocês são os donos aqui do pedaço, pessoal. Vocês mandam e a gente obedece. A gente faz o vídeo aqui para você, meu amigo, minha amiga. Mas vamos falar sobre o apoio de Pablo Marçal a Guilherme Boulos, porque, sinceramente, o Pablo Marçal, ele tem pretensões políticas, e dificilmente isso que ele falou, né? Ele falou não só numa entrevista à imprensa, mas falou também, pessoal, numa palestra que ele estava dando. Ele reforçou o que ele falou na entrevista, né, pessoal? Só se ele for um kamikaze, só se ele for cometer suicídio político. Eu acho muito difícil, né? Porque o Pablo Marçal tem aí pretensões políticas, e vamos combinar, ele ficou em terceiro lugar com uma votação expressiva, né? Foram quase 1.800.000 votos, pessoal, não foi pouca coisa, não. Então, não questiono a pesquisa Datafolha, tem acertado, né, as suas projeções, né, como foi o caso de Eduardo Paes. Desde o início, o Datafolha projetou que o Eduardo Paes seria reeleito em primeiro turno, e foi o que aconteceu. O problema não é a pesquisa, o problema vai ser o comportamento dos eleitores do Pablo Marçal. Ainda tem uns dias aí até o segundo turno, então tudo pode acontecer, né, pessoal? Porque é um número bastante expressivo de votos, né? Então, o que disse o Datafolha aí, né, que 85% dos eleitores do Boulos do Pablo Marçal, perdão, pessoal, eleitores do Pablo Marçal vão migrar por Ricardo Nunes. Ainda está muito cedo, né, para falarmos sobre isso. Eu acho que vai ser voto a voto, acho que vamos saber disso de verdade só mesmo no dia das eleições, né, pessoal? Olha o que disse Pablo Marçal aí, ó. Marçal diz que não apoiará Ricardo Nunes e projeta que Boulos vencerá o segundo turno, pessoal. O candidato derrotado mencionou a arrogância do prefeito, do atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então é muito difícil que essa situação se reverta, pessoal. O candidato derrotado, Pablo Marçal, do PRTB, afirmou nesta terça-feira, dia 8, que não vai apoiar Ricardo Nunes, do MDB, e que Guilherme Boulos deve vencer a eleição para prefeito de São Paulo. O ex-coach disse que é apenas um milagre, entre aspas, e muitas aspas, né, pessoal? Porque, como eu já comentei aqui com vocês, o Pablo Marçal tem pretensões políticas. Só se ele for realmente um kamikaze, vai ser um suicídio político ele apoiar Ricardo Nunes aí agora no finalzinho, né, na reta final aí da campanha. Se ele subir, então, no palanque com Ricardo Nunes, então já era, né? É o fim de Pablo Marçal. Eu acho muito difícil que isso aconteça. Vamos ver o que disse ele aqui agora. O ex-coach disse que apenas o milagre o faria endossar o MDBista no segundo turno, em referência a pedido de desculpas do prefeito, do governador Tarcísio de Freitas e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Palavras do Pablo Marçal. Não vou apoiar Ricardo Nunes, que fique registrado que ele não terá meu apoio pessoal pela arrogância deles, disse Marçal, né, em uma coletiva de imprensa em Barueri, na região metropolitana, e reforçou o que ele disse em uma palestra depois, pessoal. Não foi só para a imprensa, não, tá? O postulante do PRTB, terceiro colocado no primeiro turno, ainda afirmou acreditar que Boulos vencerá o segundo turno com a ajuda da parte de seus eleitores. Eu não indo para o lado nenhum e liberando o meu eleitorado, 45% dos meus votos, o Lula, com humildade, vai tomar de volta, disse, né? Ele acredita que o atual presidente da República, Luiz Inácio da Silva, vai conseguir aí conquistar 45% do eleitorado aí dele, de Pablo Marçal, né? O próprio está dizendo isso, né, pessoal? Que acha que o atual presidente vai conquistar aí 45% dos votos, né, do eleitorado de Marçal, né? Tenho certeza que ele, Boulos, vence. Ele sabe sinalizar com o povo, e o Ricardo não sabe. Boulos e Lula têm a língua do povo, os outros estão só brigando, disse aí Pablo Marçal. Então, o que você acha desse conteúdo, meu amigo? O que você pensa a respeito desse assunto? Você acha que Ricardo Nunes será reeleito prefeito de São Paulo? Ou Guilherme Boulos pode reverter a situação aí com o eleitorado de Pablo Marçal, Tabata Amaral e até mesmo de José Luiz da Atena
migrando para Guilherme Boulos pode fazer com que ele reverta essa situação. Na primeira pesquisa da Datafolha, mostra um cenário contrário a Guilherme Boulos, mostra a vitória do atual prefeito de São Paulo. Vamos continuar acompanhando aqui a próxima pesquisa, vamos trazer aqui para vocês, vamos acompanhar essa eleição lá em São Paulo. Se Deus assim permitir, no dia da eleição, vamos fazer uma live aqui. Acho que vai ser uma live muito mais tranquila, porque no domingo passado foi um corre-corre muito grande, né? Porque era Rio de Janeiro, São Paulo e muitos candidatos. Então, eu acredito que vai ser muito mais tranquilo, até porque são dois candidatos só. Então, mesmo sendo com um número de candidatos alto, né? No domingo passado, antes das 20 horas, nós já tínhamos o resultado. Eu acredito que, no máximo, até umas 7 horas da noite, 7h15 da noite, nós já vamos saber se o Ricardo Nunes vai ser reeleito prefeito de São Paulo ou o Guilherme Boulos vai reverter a situação. Vamos continuar acompanhando, vamos trazer as próximas pesquisas. Eu acredito que vai começar a sair uma atrás da outra. Vamos estar trazendo aqui para vocês, atualizando. Entre na playlist aí, pessoal, eleições 2024. E não se esqueça, procura-nos nas redes sociais, sim. Tem canal Justiça em Foco, notícias em todas as redes sociais. E não se esqueçam, pessoal, fique conosco, porque aqui vocês sabem, será sempre uma questão de justiça. Muito obrigada.